Olá, saudamos a todos e todas que visitam o nosso canal com o lápis na mão e que têm acompanhado conosco, para a nossa alegria, os nossos estudos semanais das segundas-feiras. Estudos que nós fazemos, como já anunciamos, acompanhando os estudos semanais de nossa casa, o Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas. E essa semana nós vamos refletir sobre a questão 920 de O Livro dos Espíritos, comentada pelo Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 5, com o título de Beneficência Esquecida. A questão 920, ela abre, é a primeira, inicia a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que tem por título Das Penas e Gozos Terrestres, no subtítulo Felicidade e Infelicidade Relativas. Nós vamos ver que, após o estudo das leis morais, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, Kardec vai abordar agora para nós as esperanças e consolações que a doutrina espírita nos oferece. E na questão 920, ele coloca uma pergunta, um questionamento que traduz um dos maiores anseios da alma humana, que é o anseio de felicidade, a conquista da felicidade, a felicidade completa na Terra. Ele então pergunta aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem taxativamente a Kardec que não. O homem não pode gozar de completa felicidade na Terra. Justificam dizendo, porque a Terra é um lugar de provas e expiações. Todos nós que já estudamos um pouco a doutrina espírita, já conhecemos essa definição, dessa condição, essa classificação, melhor dizendo, da Terra, o planeta em que vivemos, o mundo em que vivemos, como um mundo de expiação e de provas. Talvez nem todos se recordem de que esta classificação feita por Kardec, ela consta do capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, onde Kardec vai dizer para nós da condição dos cinco tipos, cinco espécies de mundos habitados, não é? São 5 categorias, sendo que a Terra é um mundo de segunda categoria, apenas superior aos mundos primitivos. Kardec diz para nós que nesses mundos, a superioridade da inteligência de muitos de seus habitantes demonstra que eles já viveram e já conseguiram realizar até um certo progresso. Mas quando a gente observa os numerosos vícios a que se acham propensos, nós vamos ver que estes vícios se constituem ainda o índice de uma grande imperfeição moral desses habitantes. E Santo Agostinho vai esclarecer. Por isso, Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Se você está com o seu evangelho aberto, com o lápis na mão, grifa este que é o cenário o cenário em que vivemos, do mundo em que vivemos, um mundo ingrato, onde nós estamos matriculados como uma escola corretiva
para repararmos as nossas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que mereçamos ascender a um planeta mais ditoso. E se vamos adiante, no item 15 deste mesmo capítulo, nós vamos ver que Santo Agostinho ainda esclarece para nós, né, que existem existe uma infinidade de mundos, como a Terra, mundos expiatórios, né? Mas nessa infinidade de mundos, todos eles guardam um caráter comum, um denominador comum, que é o fato de servirem de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Se estamos com lápis na mão, olha, espíritos rebeldes, vamos gravar essa qualidade que Santo Agostinho dá a todos nós, espíritos reencarnados na Terra, porque ela vai nos valer muito agora para a nossa reflexão. Somos espíritos rebeldes e por isso estamos nesse mundo de segunda categoria, onde a vida nos é dada como prova ou expiação. E dizem os espíritos a Kardec, dependendo de nós, suavizarmos ou não esses males, para que sejamos tão felizes quanto nos seja possível na Terra. Muito bem, vamos refletir um pouquinho mais sobre essa nossa condição. Vamos responder ao nosso questionamento, à nossa dúvida, mas por que será que para fazermos esse processo de reparação das nossas faltas, nós vamos precisar desse mundo tão ingrato, experimentando misérias e penosos trabalhos? O objetivo está no texto esclarecido para nós, diz Santo Agostinho. Precisamos desse tipo de mundo pela necessidade que temos de expiarmos as nossas faltas, espíritos rebeldes que ainda somos. Precisamos, diz ele, do mal para sentirmos o bem. Precisamos da escuridão da noite para sermos capazes de admirar a luz. Precisamos da doença, conhecer a doença, conviver com a doença, para apreciarmos a saúde. Mas dizem os espíritos, repetimos, depende de nós a suavização dos males que vivemos na Terra. E nós nos perguntamos, depende exatamente de quê? De vencermos a rebeldia, a nossa condição de espíritos rebeldes, porque é a nossa rebeldia, a doutrina espírita nos ensina, que nos desconecta da lei maior de Deus, nosso Pai. Se nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos, meus companheiros, percebendo, como nos diz Santo Agostinho, que existe uma grande sabedoria, e eu gosto muito dessa figura, da grande sabedoria que rege a vida em todos os planos do universo. E esta grande sabedoria aponta-nos a fatalidade do progresso. Fatalidade do progresso. Diz Santo Agostinho que esta grande sabedoria coloca a alma recém-nascida, criada por Deus, ainda ignorante do bem e do mal, que estão 115 de O Livro dos Espíritos, nos mundos de misérias e sofrimentos, não por castigo, não como uma penalidade, não para que estas almas sejam aniquiladas, mas para que de encarnação em encarnação
se depurem e regenerem, libertando-se das paixões desordenadas de que ainda somos todos escravos. Somos almas rebeldes. Necessitamos expiar nossas faltas para que possamos atender a grande prerrogativa que é o progresso de nossas almas. Não é verdade? E neste sentido, para atender a este progresso, nós precisaremos participar do processo de evolução, atender à evolução de encarnação e encarnação, no processo de depuração e regeneração do espírito, libertando-nos de paixões desordenadas. Este processo de evolução se constitui para o espírito o grande desafio que temos que enfrentar. Então, quando vamos à questão 920, nós temos um cenário, não é? Determinado para nós, definido, desenhado para nós. Quem somos? Almas rebeldes, matriculadas no mundo de provas, onde vamos ser testados, não é? Para que possamos atender à determinação do progresso, que é uma fatalidade, estamos todos sujeitos a essa fatalidade, a fatalidade do progresso, e para realizarmos este progresso, nós vamos precisar vencer a rebeldia, não é? E atendermos ao processo de evolução de nossas almas. Este o grande desafio. Quem diz para nós que esse é o grande desafio é o Espírito Joana de Ângeles, em uma página de que gosto particularmente, que está no livro Jesus e Atualidade, o primeiro da série de estudos psicológicos de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo, em que a primeira página do Jesus e a Atualidade tem por título Jesus e Desafios. E Joana começa dizendo: o processo de evolução constitui para o espírito o grande desafio. Diz para nós vencer as resistências, e vamos fixar essa palavra resistências, que ainda nos retém na área estreita do imediatismo, em níveis inferiores de consciência, anestesiados que vivemos pelas necessidades imediatistas. Vencer essas resistências, nos permitindo experimentar emoções novas, permitindo que o psiquismo divino que está em nós latente se manifeste, despertando então o nosso espírito para novas realidades, este o grande desafio a que estamos submetidos. Olha, vencer as resistências. Resistências criadas pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia. Nós teimamos em nos manter dominados pelas paixões desordenadas, vivendo ainda na área estreita do imediatismo, em níveis inferiores de consciência, anestesiados pelas necessidades do mundo material, pelas necessidades do aqui e do agora. E não nos permitimos, este é o desafio, experimentar
emoções novas, diferentes. Estamos viciados nessas emoções densas, materiais, pesadas, sensuais, do mundo em que vivemos, do mundo de matérias com suas tentações, de matéria com suas tentações, e deixamos de nos permitir experimentar novas realidades que estão presentes em estado latente no nosso psiquismo divino. Diz Joana para nós, se nos permitirmos experimentar intervalos de bem-estar, experimentar de vez em quando, vez por outra, um pouco de paz, para que a gente passe a querer essa paz de forma mais duradoura. Ela nos diz que este é o primeiro e grande desafio, que é buscarmos novos cometimentos, percebendo nos desafios de uma sociedade injusta e arbitrária, que Deus está presente em sua bondade. E Ele faz exatamente com que essa convivência, essa vivência nessa sociedade injusta e arbitrária seja o mal que se torne o remédio, redundando em nosso progresso, para o espírito que, cansado dessas vivências infelizes, se dispõe a experimentar novas realidades, emoções novas, abrindo espaço para o que está presente de divino no seu psiquismo, na sua criação divina. Então, experimentar esses novos cometimentos. Esse é o programa, esta a sugestão. Abrirmos espaço na nossa rebeldia, cedermos um pouquinho, tá bem, eu vou experimentar, fazer alguma coisa diferente. E aí, Emmanuel, em Religião dos Espíritos, no capítulo 5, vem nos sugerir experimentarmos o exercício da caridade, cedendo aos necessitados daquilo que já retemos, diz Emmanuel, servindo ao semelhante em bondade, reconforto e perdão, sempre que o outro se revele faminto de proteção junto a nós, faminto de proteção e desculpa, de entendimento e de carinho. Emmanuel discorre para nós, nos dizendo como poderemos experimentar este exercício da caridade, nos mostrando a caridade como um instrumento que nós vamos usar, um dos possíveis instrumentos nessa experiência nova, nesse abrir espaço para, como diz Joana de Ângeles, novas emoções. Mas ele vem e vai ainda mais fundo, quando ele nos adverte, para que nós estejamos atentos nesse trabalho de caridade, para que a nossa ação não seja uma ação simplesmente para fora, para mostrar aos outros que nós estamos diferentes, fazendo alguma coisa diferente, que é valorizada por aqueles que estão assistindo às nossas ações. Emmanuel nos adverte da necessidade de atentarmos para o trabalho da caridade em favor de nós mesmos. Este é um trabalho que vai se realizar portas adentro da nossa alma, pela renovação de nossos sentimentos no esforço de retomada do caminho reto. E é interessante, vou pedir licença para beber
golinho de água aqui de mão direita, pessoal. E essa página de Emmanuel, ela tem por título Beneficência Esquecida. E quando nós fizemos a leitura desse título, Beneficência Esquecida, despertou em nós a curiosidade para o fato de por que será que Kardec, desculpem-me, Emmanuel, preferiu empregar a palavra beneficência ao invés da palavra caridade. E fomos ao dicionário e nos perguntamos, existe diferença entre os conceitos de beneficência e caridade? E olha só que interessante que encontramos. Caridade definida como o ato pelo qual se beneficia o próximo. O ato de fazer alguma coisa em favor do próximo. Beneficência é definido também como o ato de beneficiar o próximo. Então, num primeiro momento, palavras sinônimas. Mas, em seguida, o dicionário nos apresenta um significado muito interessante para a beneficência quando diz que é a disposição para o bem. Olha que interessante. O ato de beneficiar o próximo é o ato para fora de nós, é a ação que fazemos. Mas é preciso que haja em nós, dentro de nós, para que seja beneficência, a disposição para o bem. Um estado de espírito diferente, não apenas um desejo de realizar uma ação, como Emmanuel vai dizer, que pode ser mais uma ação para atender à nossa vaidade, para nos exibirmos diante dos outros, angariando a aprovação e os aplausos daquele que nos assistem, sem que haja dentro de nós, efetivamente, um sentimento de amor ao próximo e de amor àquele ato que estamos realizando. Emmanuel, em uma outra página intitulada Beneficência e Caridade, ele vem nos falar de maneira magistral sobre essa diferença. Nós vamos aproveitar, então, essa página, Beneficência e Caridade, ela está publicada em um livrinho bastante pouco divulgado, de mensagens psicografadas por Chico, com o título Dinheiro, não sei se vocês conhecem, mas nessa mensagem Emmanuel diz que a beneficência alivia a provação, mas a caridade extingue o mal. Onde a beneficência auxilia, a caridade soluciona. E ele diz que é possível distribuir o ouro que temos na nossa bolsa, mas se nós não pusermos nesse nosso gesto a presença do amor, em forma de respeito e de carinho, nós teremos possivelmente ajudado ao nosso próximo, mas não teremos assumido aquela condição de próximo mais próximo a que Jesus se reporta na parábola, na passagem do bom samaritano, quando perguntado quem é o próximo daquele homem. Jesus diz que é aquele que dele se aproxima, é aquele que guarda em seu íntimo um desejo de auxiliar verdadeiramente com respeito e com carinho aquele de quem ele vai se aproximar. Poderemos oferecer da nossa inteligência, da nossa cultura, daquilo que temos, mas se não fizermos esta ação, cedendo de nós mesmos, como diz Emmanuel, colocando a nossa alma
na atitude que temos diante daquele a quem vamos ajudar, estaremos perdendo a grande oportunidade de fixarmos essa nova experiência, essa nova emoção no nosso espírito, no nosso sentimento. Olha que coisa importante, como as lições se completam quando a gente percebe a importância da caridade para conosco mesmo na correção do nosso sentimento, no compromisso nosso com esta atitude renovada, porque não basta a atitude renovada, é preciso que o nosso sentimento esteja renovado para que nós possamos efetivamente experimentar. Olha lá o que Joana de Ângeles nos sugere, vencendo as resistências do nosso espírito, experimentarmos intervalos de bem-estar, experimentarmos, vez por outra, aquela sensação diferente de paz, que vai nos fazer desejar efetivamente mudar o nosso comportamento, trabalhar o nosso íntimo, desenvolvendo em nós qualidades da inteligência e do coração, para que possamos, como os espíritos dizem a Kardec, suavizar os males que sofremos, que vivemos neste mundo ainda de expiação e de provas, experimentando na Terra alguma coisa próxima do que entendemos como felicidade. E aí nós vamos nos permitir voltar ao capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai, onde ainda a palavra amorosa de Santo Agostinho nos sugere que dentro desse propósito, todas as noites, contemplemos a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada do céu, e das inúmeras esferas que brilham sobre as nossas cabeças, indaguemos de nós mesmos quais são aquelas que nos conduzirão a Deus, pedindo a Deus que o mundo de regeneração, tão logo mereçamos, abra para nós as suas portas após este período abençoado de expiação e reparação de nossos espíritos na Terra. Pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Depende de nós. A beneficência esquecida, aquela que precisamos fazer desde já, em favor de nós mesmos. Obrigada a você que esteve conosco em mais este estudo semanal, se Deus quiser, na próxima semana, segunda-feira, às 9 horas, no novo estudo. Até lá!